a parcialidade do OAB e, de novo, o double standard, né, o duplo padrão. O OAB nunca pediu explicações, por exemplo, ao Ciro Gomes, quando ele bravateava que sabia do Petrolão e que, inclusive, tinha avisado o presidente Lula. Ele repercutiu essa informação aqui, mas esse não é o ponto. Porque sobre a linguagem displicente do presidente da República, não cabe nada, absolutamente nada, além da crítica, né? Foi um comentário não provocado, foi abordado de forma descontextualizada e maldosa. Então, foi uma ofensa ad hominem, contra alguém, e não uma crítica ad rem, contra algo, sobre algo, na verdade. E essa notícia, ela me lembrou um episódio de um debate clássico aí, a presidência da República em 1989, que envolvia aí dois candidatos folclóricos da política nacional, que eram Paulo Maluf e o Leonel Brizola. Entre ofensas mútuas, o Maluf ele fez a seguinte observação sobre o período de ostracismo e exílio do Leonel Brizola. Ele disse o seguinte, abre aspas, não aprendeu nada e pior, não esqueceu nada. O que o grande público espera do presidente é que ele aprenda a se comportar de forma mais presidencial e também que ele esqueça a retórica de quando ele era um deputado corporativista do baixo clero em busca de popularidade nas redes sociais e em programas sensacionalistas. Para quem ainda não entendeu a extensão do mau gosto da fala do presidente, basta pensar na coisa mais importante da vida, a família. É elementar. De todos os ataques mentirosos que eu já sofri na esgotosfera da rede petista e psolista, o único que eu repudiei e desmascarei publicamente foi aquele que insultava a minha família, que ofendia a memória da minha avó, né? Que expunha informações pessoais da minha mãe, que dizia que eu tinha vergonha do meu pai e do seu sobrenome, né? O ouvinte que quiser ter acesso a esse registro no YouTube está com o título Caio Coppola é um nome falso. As outras mentiras, de tão irrelevantes, eu nem me dei o trabalho de esclarecer. Tanto que semana passada, o Edgar repercutiu uma delas aqui, dizendo que eu usei verba pública para um projeto cultural, o que nunca ocorreu, embora eu não seja contra a lei de incentivo fiscal, renúncia. Isso é fake news. Fui citado na tua fala, eu não falei que você usou, eu falei que você recorreu e que é um direito de qualquer cidadão recorrer. É, mas deu a entender isso. Mas afim, não é o ponto. Eu só coloquei que você recorreu a uma possibilidade nas leis de fomento de requerer uma verba para um trabalho que você queria fazer. Não falei que você foi bem sucedido ou não, só aleguei dizendo que isso é um acesso que todos nós temos. Você... Bom, é fake news, eu nunca usei verba pública para projeto cultural, embora eu não seja contra isso. Não foi isso que foi dito. Bom, um marco civilizatório do direito penal é o princípio da pessoalidade da pena. Ou seja, o castigo, né, numa civilização contemporânea, ele é sempre pessoal. A punição, ela deve se restringir a quem pratica o delito, a irregularidade, ou mesmo o erro moral. Então a gente tem que evitar fazer um juízo antecipado de alguém pelas faltas cometidas pelos seus parentes. Então, trocando em miúdos, envolver a família é golpe baixo. Outro ponto, um presidente da República é um cara que tem uma oportunidade ímpar de direcionar o foco da atenção pública para questões muito mais relevantes que a causa da morte de um ex-guerrilheiro ou um ex-militante político. E pouco importaria que o presidente estivesse correto quanto aos fatos. Todo mundo sabe que muitas das mortes atribuídas ao Estado brasileiro foram perpetradas pelos próprios grupos extremistas em ações que se chamavam de justiçamentos. Isso consta, inclusive, dos manuais de guerrilha, do Marighella e por aí vai. Só que, enquanto a versão oficial for a de que o pai do presidente da OAB é uma vítima do Estado, vale essa versão da história e o resto é boato. E um presidente da República tem que evitar o terreno instável do quê? Da especulação e da ilação. Então, assim, feita essa longa crítica à postura do presidente da República, a gente também tem que destacar esse trecho da nota do presidente da OAB, abre aspas. O que realmente incomoda o Bolsonaro é a defesa que fazemos da advocacia, dos direitos humanos, do meio ambiente, das minorias e de outros temas da cidadania que ele insiste em atacar, fecha aspas. Novamente aqui, nós estamos saindo do campo direito dos fatos e indo para o universo canhoto das narrativas. Quais as propostas legislativas desse governo para a extinção dos direitos humanos? Qual que é a minoria que é juridicamente ou fisicamente perseguida pelo Estado hoje no Brasil? Então fica esse questionamento aí ao presidente da OAB. O senhor vai precisar se capitalizar politicamente em absolutamente tudo, até numa nota oficial dessas? Agora, tem a questão da inspiração, né? Eu sempre falo isso, né? Quando você vem com as questões burocráticas, se virou lei, se não virou, tem o que o presidente representa como figura de líder da nação, né? E o que enseja as ações que ele toma, as frases que ele fala, essa que você está colocando e relativizando
relativizando de certa forma, buscando outros erros do passado, colocando esquerda e direita novamente, eu acho que é uma questão que coloca uma fumaça e tira o entendimento claro das coisas. Além da crítica que se faz ao presidente, também deve se demonstrar uma indignação com o que ele falou, uma revolta com o que ele falou. A afirmação de que uma frase dita por um líder de uma nação é indigna do cargo que ele ocupa. Apelar para a questão do sentimento familiar, né, da dor de uma família, de uma mãe que morreu e não conseguiu saber o marido, como é que o marido foi morto. Quer dizer, é uma situação... Com informações mentirosas. É uma situação né? cruel, é uma situação de um ser vil, de um ser que não merece o cargo que ocupa. É revoltante o que ele diz. Não dá para passar pano, não dá para tentar relativizar e falar, mas também a esquerda matou, os caras da revolução também matavam e queimavam o arquivo. Ora, o que ele disse é muito ruim, não representa a nação como um todo, ele é um presidente de todos. Ele continua falando para um grupo e o mais incrível, meus amigos, é que você vê pessoas nas mídias sociais, onde quer que seja, talvez aqui comentando agora na nossa live, no nosso canal no YouTube, apoiando isso. Onde a gente vai parar? Isso é uma indignidade que se fala. Isso não é uma postura de alguém que é líder de uma nação. Pera lá. Não dá para só falar, vamos criticar, é criticável essa... Não, a gente está indignado com o que ele disse. Isso é uma frase de um déspota. Isso é uma frase de um tirano. Não é a frase de um presidente de uma república. E, aliás, já que a gente está falando, beleza que ninguém ainda foi fisicamente ameaçado, mas eu te dou alguns exemplos, Caio, sobre ameaças a direitos humanos e outras questões ditas de esquerda que você citou aí. Por exemplo, a questão do desmatamento continua sendo alardeada por todo o mundo. Aliás, é um grande escândalo. O assassinato de um cacique, que, aliás, já foi relativizado pelo presidente, inclusive, por meios e garimpeiros. A dissolução de uma comissão para cuidar de direitos LGBTs. A posse de uma ministra dos direitos humanos que acha que pedofilia e estupro de meninas se resolve com a fábrica de calcinha. Ou, quem sabe, até mesmo o fim das redes sociais, veja só, de uma instituição do governo que cuidava de prevenção ao HIV. Se isso não é uma ameaça aos direitos humanos, ainda que sutil, isso, pelo menos no discurso, eu não sei mais o que é, porque tá bem sinalizado por esse governo que ele não liga pra nossa saúde, é só ver a quantidade de agrotóxicos liberados e muito menos para as nossas individualidades como seres humanos. Olha, Edgar, aqui ninguém tá relativizando nem amenizando a fala do presidente. É uma crítica de 3 minutos, só fazendo um contraponto necessário, porque não pode ter uma narrativa em uníssono, porque isso emburrece o debate público. Não tão criticável quanto qualquer colocação frente às atrocidades que foram feitas por qualquer um, seja de esquerda ou de direita. Não, mas assim, não se trata de relativizar nem amenizar, mas você também não pode extrapolar. Eu acho que a gente está diante de uma atrocidade que o presidente Deixa eu falar, Edgar. Eu acho que a gente está falando, a gente está diante de uma flagrante grosseria, não de um crime de responsabilidade. Mas a esquerda também fez absurdos. Ué, mas claro que dá pra falar, Edgar, dá pra você criticar de forma, mas eu fiquei 3 minutos focado no que estava sendo dito. Você relativizou. Imagina relativizar. Você foi falar de Brizola, Maluf, Edgar, você tem que trazer elementos diferentes. O que você pensa a respeito da fala do presidente? Olha, eu abri o comentário, eu falei que a linguagem era displicente, eu falei que não foi provocado, eu falei que o presidente tinha que aprender e esquecer, e você só enxerga a parte que você quer ver, pelo amor de Deus. O resto é fumaça. Não é fumaça. Esse é o que interessa. Isso é uma crítica. O que eu falo, o que eu penso é muito mais complexo do que uma frase de lacração, Edgar. Eu vou além do lugar comum, eu trago outros elementos, inclusive para mostrar para os partidários do presidente qual a extensão da gravidade do negócio. Entendeu? Agora, fica muito difícil quando eu tento falar e você, de forma autoritária, fica me interpelando dessa forma. Isso é uma mentira que você joga faz tempo. É só você reassistir os vídeos. O programa é um programa de conversa e um debate aberto. Quando você vem fazer um monólogo, um latifúndio de fala, e a gente que se coloca como contraponto, você faz uma acusação. Olha, Edgar, melhor um latifúndio de fala do que um deserto de ideias. Você fala incitando os nossos telespectadores, os nossos ouvintes. Você é muito paternalista e muito elitista em relação então ao seu
seu público busco- porque acha que ele não Eu consegue só formar busco- sua própria eu opinião, só busco Edgar. colocar a verdade. Você provoca... Ninguém esse- é manipulável desse Você- jeito. você- Não se trata de engenharia social. As Você- pessoas têm discernimento para saber você o que é tem, certo, eu espero o que é que errado tenha. e para formar sua própria Eu opinião. A tenho certeza gente que... Não espera- menospreze sua audiência. Eu tenho que ser... Não menospreze a sua audiência. menosprezo a minha audiência. Eu menosprezo A quem inteligência tenta da sua desinformar. audiência. Eu nunca fiz isso. Você tenta desinformar. Desinformei como, Edgar? Você busca- Qual informação você busca imprecisa esse que eu dei tipo de aqui? informação. Qual citação errada Você que eu dei busca aqui? esse tipo Como de você situação. ousa? Você Como você busca ousa? esse tipo de situação Como você ousa me pra ofender? diminuir a opinião alheia. Eu falo de Você coisas, fala- você fala de sabe pra pessoas, quem? você atinge no Você pessoal, fala pra isso é convertido. mediocridade Você- estampada. Você fala pra Você me convertido. respeite, cara. Você fala pra convertido. Ah, pelo Você fala contrário, só pra pelo convertido. contrário. E incita Pelo a massa contrário. contra quem pensa diferente. Você que não admite quem trazer pensa diferente de assunto você, Edgar. Você esquerda, não admite. De Brizola, Você não de- consegue aventar a grupos possibilidade extermínio. de alguém, Você tá de querendo vez em quando, confundir. ou muitas Me vezes, desculpa. concordarem com o governo Me e você desculpa. acha que isso é sintomático de Eu- quem passa pano. Eu tô cansado de ser chamado de tendencioso, Isso. assessor de imprensa Mas por que será? do governo. Você já Mas por reparou que será? que eu critico muito Por que mais, será? infinitamente mais o governo? Você nunca fez um elogio. É Claro impossível que eu fiz. um governo de 6 meses não ter feito nada Claro que que eu preste, fiz. Edgar. Preste É atenção. simplesmente impossível. Claro Quando que fiz. quando eu trago dados da segurança pública, você atribui ao acaso. É impressionante. Você me respeite, cara. E você também me respeite, Pô, meu mas eu te camarada. respeito. Quem me desrespeita e faz Vo- ataques pessoais é você, você Edgar. que entrou falando É você, por cima. Edgar. Você Ataque me pessoal. interrompeu, tá me interrompendo agora. Você também tá me E um interrompendo. comentário político denso, Vamos ele lá. precisa de começo, meio e fim, Edgar. É assim que funciona. Olha só, você desinforma, você joga fumaça. Olha o que você tá pra falando, audiência. Edgar. Você joga Olha o que você tá fumaça. falando. Olha esse ataque Você- pessoal. Você tá fazendo um juízo de valor, um Você- juízo de caráter. você- Atenha-se à pauta, Edgar. Você- Pare de falar da minha pessoa. Você joga um termo Pelo que... amor de Deus, o que eu tenho de confunde idade, a você audiência. tem de carreira. Não, pelo amor Não de Deus. aprendeu nada Pelo e não amor de Deus. esqueceu nada. Você acha que... Não aprendeu nada e não esqueceu você nada. Acha que Me falando respeite, pra uma cara. Você também me respeita. Não, você me respeita. Você fala me pro- respeite. Você fala pra uma plateia convertida e vem acusar os seus Você me companheiros desrespeita, de rádio. desrespeita quem admira o meu Vamos trabalho. lá. É um Sim. desrespeito Quem admira generalizado. o seu trabalho? Você tá doido. Você tá louco. Muitos Gente, colegas seus, inclusive, Edgar. Esse embate... E você sabe disso. Esse embate ficou irracional, desculpa, ouvinte, peço desculpas ao tempo perdido aqui com balelas. Vamos e voltar pra pauta. Vamos à verdade.